levantamento do Diese estima que o 13º salário deve injetar quase 13 bilhões de reais na economia do Rio Grande do Sul. O rendimento médio dos trabalhadores é de R$ 2.000. O recurso representa 3% do PIB gaúcho. No país, a estimativa é que o 13º coloque próximo de 200 milhões de reais em circulação. Boa parte eu já estou gastando com a Frigigold. E é sobre o seu 13º que a gente conversa agora com o educador financeiro Jacques Disquin, da DSOP Educação Financeira. Seja bem-vindo. Jacques, prazer. Ajuda. Um pedaço eu já estou gastando na Frigigold. E detalhe, não é porque eu sou o gordinho aquele da Obra TV, eu gosto de comida assim, mas agora uma comida bem mais saudável, sem né? Dúvida, sem mas dúvida. Muita gente vai investir no seu 13º, por exemplo, em viagens, ou então, como foi um ano bem difícil, vale a pena investir no seu entretenimento ou pagar dívidas para não passar o ano, né, incomodado? Seja bem-vindo. Olha, é um prazer estar aqui. Boa noite a todos. Luiz, vamos dizer assim, no bloco anterior a gente está falando de saúde física, agora estamos falando da panela Frigigold. Eu acho que a gente tem que começar a pensar seriamente na saúde financeira, que na verdade faz parte da saúde integral, né? Sim. Até porque sem saúde financeira você acaba tendo muitos problemas físicos, né? Ansiedade, sim, depressão, uma série de coisas. Bom, a verdade, antes de entrar propriamente na resposta à tua pergunta, vamos entender que grande parte da população brasileira está na UTI. Por quê? Hoje nós temos, em média, 60 milhões de pessoas negativadas, né, no país. 61% das famílias estão endividadas, com uma média de 30% do seu rendimento já comprometido, não é? Então, a questão do 13º, ela não pode ser considerada, numa primeira mão, como fosse uma renda extra. Depende da prioridade e de acordo com a radiografia, né, financeira da pessoa. Sim. Então, por exemplo, nós temos 3 perfis financeiros, basicamente. Nós temos o endividado, que é a pessoa que tem dívidas em geral, que é a grande maioria, sim, ou como eu falei, mais de 60% das famílias estão endividadas. E, claro, o endividamento, certamente, se ele não for controlado, ele vai levar à inadimplência, né? Com certeza. Como a gente está vendo. E aí a perda até mesmo do crédito. Perda do crédito. Hoje são 60 milhões. Isso, eu fiz uma continha rápida, isso dá 38% da população. Nossa. São 210 milhões. milhões. Se a gente for pensar de cabeça. Mais de um quarto da população. Em termos de, então, assim, é uma coisa absurda. E a inadimplência, ela tem crescido. O endividamento nem tanto. Por quê? Porque hoje está com muito mais dificuldade de crédito. Sim. Né? Bom, a outra questão, então, considerando a radiografia financeira que eu falei, e o perfil, que é o endividado, o equilibrado. Ok. O que é o equilibrado? O equilibrado é aquela pessoa que, a princípio, paga suas contas, mas também não tem nenhum investimento e nenhuma reserva financeira. Não sobra nada. Não sobra nada. Sim. É o ideal? Não, não é o ideal. E o terceiro, que aí sim seria o ideal, é o que nós chamamos de perfil investidor, que é aquela pessoa que, além de pagar suas contas em dia, fazer o dever de casa, ele investe no que a gente chama dos objetivos financeiros. Sim. Ou seja, nossos sonhos. Porque vamos entender uma coisa, né, Luiz? Dinheiro, ele não tem sentido de existir se não tiver objetivo. Um amigo meu costuma dizer, é uma banda, na verdade, psicopatos, eles cantam, dinheiro é papel pintado. Exatamente. Quer dizer, o dinheiro pelo dinheiro não tem sentido. O dinheiro, ele tem que ser planejado para objetivar nossos sonhos. Ou seja, nossos sonhos de curto, que é até 1 ano, nossos sonhos de médio prazo, até 10 anos, e de longo prazo. E até chegar
na situação ideal, que é a nossa independência financeira. Sim. Certo? Certo. Porque, vamos lá, gente, se a gente confiar simplesmente na previdência estatal para se aposentar, certamente você vai ter grandes Com a dificuldades. reforma aí que tanto se discute a cada ano, piora mais ainda. a perspectiva realmente não é boa. Não é boa. Então, o 13º, ele deve ser gasto de acordo com as prioridades e de acordo com o seu perfil financeiro. Sim. Isso é fundamental. E nós temos 4 frentes aí. Porque, vamos lá, fim de ano é uma época de gastos, né? Claro. E início de ano, começa, gastos extras. Vamos lá. Vamos pensar, Natal, Natal, festas em geral, festas, Réveillon, presentes. E aí, esse é o problema. Na minha concepção, me corrija se eu estiver errado, Jacques, mas esse é que é o problema. As pessoas pensam nas festas, nos presentes, mas esquece que logo ali já vem o IPTU, IPVA, seguro do carro, matrícula da escola, material escolar. Também. Né? Porque, evidentemente, o seguinte, se você tivesse anteriormente um planejamento financeiro já elaborado, com os seus sonhos, com as suas despesas, essas despesas já estariam planejadas ali. Você não precisaria preocupar com o 13º. Mas a maioria não faz isso. Né? Então, nós temos os gastos, nós temos as compras. Então, e pior, nós temos as dívidas. E vamos lá, gente, existem dívidas que eu diria que são quase impagáveis. Cartão de crédito. Pô! Aí é sacanagem. O cartão de crédito, Luiz, ele nos últimos tempos, ele está beirando 500% ao ano. Os juros, 500%. Bate na madeira para não usar o cartão de crédito. Gente, então quer dizer, aquela ideia que muita gente faz de pegar a fatura, pagar um mínimo de 15% e rolar, meu Deus, isso vai virar uma insanidade hoje. Insanidade. E muita gente faz isso. Então, dentro desse perfil, vamos ver se eu entendi. Se você está no perfil 1, endividado, com boa parte, 1/4 da população brasileira, exato, pagamento de dívida. Pagamento de dívida. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Não precisa nem pensar. Principalmente as de cartão de crédito, cheque especial, né? Vamos comparar com o doente, já que é com a saúde mesmo. Se você está doente, primeiro se trata do resfriado, para depois fazer um exercício físico e prevenir. Isso, né? De acordo com o seu diagnóstico. Claro. Você tem que fazer um diagnóstico. Você que está que nem eu, que não sobra nada, não está endividado, ainda bem. Estou equilibrado. Estou equilibrado, ainda bem, é muito custo, mas não está sobrando nada. Aí, nesse caso, eu ainda tenho que estar ligado, não às dívidas, mas sim às contas que vão chegar. Exatamente. Porque se meu salário já não sobra nada, e se eu gastar essa gordura achando que meu salário de janeiro ou fevereiro vai pagar, estou ferrado. Ô Luiz, e tem mais outra coisa. Vamos para o equilibrado, tá? Sim. Tudo bem, ele paga as contas, mas não sobra nada. Né? É como se diz, é o cachorro correndo atrás do rabo, né? Verdade. E fica a vida inteira assim, não é? É verdade. Porque ele não pensa em independência financeira, não pensa em nada, só pensa em pagar a conta. A vida não pode ser pagar a conta, vamos lá. Então, assim, e a questão do equilibrado tem um fator. Se ele não tem nenhuma reserva de emergência, outra coisa que está em voga no Brasil em função da crise, o que é? Desemprego. É verdade. Os números agora foram de um aumento no desemprego. E a ideia é que esse desemprego vá a níveis de 13% até o final do ano. Um outro perfil na nossa conversa, que é o desempregado hoje brasileiro, são 12 milhões de pessoas que não têm o 13º. Exatamente. Eles não têm salário nenhum, nem o primeiro, nem o segundo. Você imagina? Então imagina a situação. Nossa, é inimaginável, nem quero, mas enfim, lamentável. Então, quer dizer, o equilibrado, ele também tem que pegar esse dinheiro e começar a formar, no mínimo, a sua primeira reserva de emergência. Desculpa, na verdade, eu tenho que pensar nessa possibilidade, porque a crise está aí e eu tenho que preservar, claro. E todo mundo está sujeito, tem que concorda? Me prevenir. É isso aí. Agora, o terceiro que fez a lição de casa, aí sim, aí vamos ver o que... Pode-se dar o luxo de fazer a viagem com a sua família, que já deve estar planejada no seu orçamento, né? As suas férias... Agora, quanto aos presentes, eu sinceramente, eu acho que as pessoas têm que ter um pouco de inteligência financeira na hora de gastar, sabe? Sim. Eu acho que a gente gasta muito, acho não, tenho certeza, com supérfluo. Sim. Então, a gente tem que fazer a seguinte pergunta, eu devo comprar? Eu preciso?
Claro. Né? Aquilo Que tipo de retorno vai eu vou ter fazer com a diferença na minha vida Pode ou ser não? bem efêmero, momentâneo. Vou trocar prazer. celular, sim, para quê? Sim. Por quê? Quer dizer, todo mundo pode ter o seu motivo, Claro. mas vamos fazer... Isso é o que a gente chama de ter inteligência financeira. Sim. Se você tem alguma dúvida, né, a respeito das suas ações e até mesmo quer testar a sua inteligência financeira, por favor, esse é o espaço. Ligue não, mande mensagem, não liga, manda mensagem para o WhatsApp 9588-2374, que a gente vai botar no ar e vai passar para o Jax. 9588-2374, se tem alguma dúvida a respeito do que fazer. É melhor parcelar, não parcelar? Que tipo de compra a gente pode fazer? Daqui a pouquinho a gente bota na tela. Claro. Mas vamos voltar então para a nossa questão. Por exemplo, compra por impulso, estava aqui, né? Uhum. É um risco, mesmo que as parcelas sejam atrativas, até mesmo hoje estão na propaganda dizendo juros zero, coisas do tipo, trocar de carro. O cartão de crédito, ele é um instrumento interessante, mas ao mesmo tempo ele é perigoso. Sim. Porque na hora que você tem um dinheiro de plástico, vamos dizer assim, a compra por impulso se torna muito Sim. atraente. Né? Parcelar em 10 vezes, em 15 vezes. A questão é o seguinte, ó, se você não tem controle sobre o seu orçamento, você deve pensar muito bem antes de usar o cartão de crédito. Sim. E coisas do tipo. Claro. Sabe? Tem que ser Mas planejado. no meu caso, por exemplo, se eu tenho um controle daquilo que eu gasto e se eu controlo o meu cartão de sim. crédito, o saldo, Sim. eu estou utilizando o cartão de crédito em comparação ao débito para receber pontos, milhagens. Claro. Mas eu estou muito ciente Claro. daquilo que eu estou gastando. Ah, bom, aí tudo bem. Né? Tá E outra valendo. coisa, e desde que Sim. o valor do crédito ele Perfeito. seja maior do que a compra à vista. Maior não, assim, ó. Igual, por exemplo? Igual, exato. Porque existe, por exemplo, você vai numa loja de eletrodomésticos pela internet. Uhum. O que geralmente acontece? Se você comprar à vista, você tem um desconto pelo boleto. Tem que barganhar isso, né? Não, geralmente Sim. isso já é quase automático. O boleto te dá 10%, 15% se você pagar à vista. Sim, Então, sempre preferir, quando tem desconto, pagar à vista. Claro. Se não, se for se uma não- loja, ó, é o mesmo valor a crédito, à É, vista, em dinheiro, é. enfim, aí pega os pontos. Eu te diria Sim. assim, essa questão é uma armadilha, porque, na verdade, não existe milagre. Se eles fazem isso, embutido está ali. embutido. Está embutido. Tá embutido. Então, o certo seria negociar, caso seja com o Sim, vendedor, se eu te pagar sim, em dinheiro, sim. que é papel Certamente. pintado, tem o desconto. Você sempre vai ganhar um desconto. Vamos para a tela que a Neca mandou aqui para a gente, no 9588-2374. Ela mandou o seguinte, ó. Costumo ter até 3 poupanças, tenho 3 poupanças no mesmo banco separadas, cada uma com 3 finalidades. 2 delas usamos no final do ano e no início, ou seja, a Neca poupa. Isso já está Pô, claro. ótimo. Né? Ela Ótimo. está, vamos entender aqui, ela está poupando, né? Estou com neurose em dividir essas contas numa poupança, né? Eu acredito que ela divida não por ter rendimento, mas sim por ter organização, por objetivo, né? Olha, É a melhor forma hoje também guardar na poupança, dependendo do que se vai fazer? olha, como investimento, não. Tá. Porque, na verdade, assim, ó, a poupança, nos últimos 24 meses, pelo menos, ela tem rendido, apesar de não ter imposto de renda incidente, Sim. ela tem rendido menos que a inflação. Ou seja, se você investe na poupança, você está perdendo dinheiro, porque ela não repõe seu poder de compra. Sim. Então, qual outra aplicação, mas para que eu possa mexer no final do ano, um período de um ano, por Olha, exemplo? em renda fixa, um dos melhores, inclusive com toda a segurança, porque são títulos federais, é o que a gente chama de Tesouro Direto. Sim. O Tesouro Direto hoje tem várias modalidades de títulos pré e pós-fixados. Sim. Certamente. Outra coisa, você não vai pagar taxa de administração de banco, tipo fundos DI, né? Você não vai pagar. E certamente, e banco é o seguinte, ó. Quando você aplica em banco, quanto menos tu aplica, menos tu vai receber. Sim. Né, de Claro. lucro. Né? E poupança, assim, ó, tudo bem.
Para se organizar. Para se organizar, sim, é válido. Claro. Mas, se puder, migrar para o Tesouro Direto. Então, a dica é tesouros diretos. Tesouro Direto, para investimento. Para investimento e com retirada a curto prazo. Isso, assim. E para você ter investimentos no Tesouro Direto, você precisa abrir uma conta numa corretora de valores, tá? Isso é obrigatório. A partir daí, você, pela internet mesmo, você compra os títulos. Tá, perfeito. Tá? Vamos para mais uma pergunta. Thaís e Hélio. Tenho um salário de R$4.000, estou investindo 50% em uns terrenos e gasto 50% do salário em casa, mas não consigo guardar nada. Bom, na verdade, ele está investindo, né? De certa forma. Não está guardando, está investindo. Certamente. Mas é um valor alto, né? Eu acho muito alto para um risco. Porque, assim, terrenos... primeira pergunta, esses terrenos que ele está investindo, até porque a questão imobiliária ela anda meio complicada. Tá difícil, por exemplo, se é para venda... Para venda. O dinheiro que ele está pagando tende a ter alguma valorização no futuro? É uma área de futuro, vamos chamar assim? Claro. Isso tudo é importante. Sim. Né? Igual a gente compra um apartamento na planta. Eu já ouvi vários casos que a pessoa comprou apartamento na planta, muitos não receberam o apartamento, ou com grande atraso, e no final ele pagou mais do que o apartamento vale hoje. Imagino. E lembrando que terrenos ou imóveis também têm seus custos. Tem seus custos. De manutenção, enfim. Exatamente. Impostos, enfim. Então, assim, na questão, já que ele falou em terreno, nesse sentido, eu prefiro investir no que a gente chama de fundos imobiliários. Fundos imobiliários são cotas de locações. Sim. Por exemplo, hospitais, agências de banco, tem várias. E elas são adquiridas através do home broker da Bovespa como fosse uma ação. Sim. São cotas. Perfeito. Se você escolhe de shopping, você quer ser dono uma parte do shopping do Iguatemi, vamos lá. Entende? E você recebe rendimentos em torno de 10% dessas cotas, sem imposto de renda. Então, é muito mais inteligente investir em fundos imobiliários, claro. Com análise e tudo, do que pensar em comprar um imóvel para renda. Sim. Jacques, cara, adorei as tuas dicas. Já estou saindo daqui com 2 dicas maravilhosas, né? Que você, se perdeu algum detalhe, já sabe, tem reapresentação deste programa às 10 da noite, depois vai para o YouTube e para o site da Ubra TV, ubratv.com.br. Adorei a nossa conversa e eu estou te convidando para voltar aqui, para a gente voltar a falar sobre investimentos e como a gente pode gerir não só o 13º, mas o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto salário. Sem dúvida. Tá bom, Jacques? Obrigado mesmo. Seja bem-vindo. Gostei muito das dicas. Muito obrigado.